olha só, gente, esse número, ele é muito preocupante. Eu vou até pegar a minha colinha aqui, porque tem um estudo que aponta que 51.400 pessoas foram afastadas do trabalho justamente por causa de hérnia de disco. Mas, Matheus, o que é a hérnia de disco? Como que ela afeta? E ó, você tá aí acompanhando essas imagens e a gente vai te explicar, vamos tentar te explicar detalhe por detalhe. E pessoas hoje que desempenham diversas funções e trabalham e convivem com a hérnia de disco. Para isso eu convidei, claro, a Blenda Almeida. Blenda, que prazer te rever e ter você aqui no programa Espaço Feminino. Bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês e representar a fisioterapia brasileira. E a gente recebeu também a Cláudia, ela que é psicóloga. Bem-vinda ao nosso programa. Nada. Prazer ter você aqui. E agora eu preciso pegar minha colinha aqui, ô Blenda. Porque nós estamos recebendo também o André Cacheta Ribeiro. Ele que é campeão mundial de bumerangue. E parece que acertou o bumerangue lá na Fátima Bernardes. Não sei, mas depois nós vamos descobrir isso. André, bem-vindo ao programa. Obrigado, vou contar essa história melhor, viu? Vou querer saber tudo disso de você. Mas, ô Blenda, a gente já mostrou algumas imagens para quem tá em casa. Inclusive, pode mandar sua pergunta 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade para participar com a gente. Ô Blenda, quando a gente fala de hérnia de disco, o que é a hérnia de disco? Pois bem, a hérnia de disco, ela é da cartilagem, né? O que é a cartilagem? É o disco que serve para amortecer o impacto de um osso com o outro da coluna. Então, para não ficar osso com osso, Deus fez lá uma cartilagem que por dentro ela tem um líquido. Então, vamos imaginar estilo um babalu mesmo. Então, serve para amortecer, não ficar degenerando, né, o osso. Deixa eu jogar, Adriana, joga a imagem, porque talvez seja até isso. Vamos lá, a gente vai passando aí, você vai comentando em cima disso. Seria esse babalu mais ou menos aí, ô Blenda? Isso, aí o que eu falo? Quando a gente aperta o babalu e extrui e sai o líquido, isso é a hérnia de disco. Eu trouxe essa explicação lúdica para as pessoas entenderem o que é realmente a hérnia de disco. E a hérnia de disco, ela pode ser posterior, ela pode ser lateral direita, ela pode ser lateral esquerda, ela pode ser, dependendo também, raríssimos casos, anterior, às vezes algum trauma, alguma coisa assim. Mas as mais comuns são as laterais, direita e esquerda. E ela também pode ser interna para cima, interna para baixo. A gente faz um estudo bem detalhado através de exames e exame físico também dentro de consultório para saber se está pegando um nervo ou não. Porque quando sai esse líquido e pinça e aperta o nervo, a gente sente uma dor que irradia ou para o membro inferior direito ou para o membro inferior esquerdo e pode ser acompanhado de parestesia, que é a dormência. A dormência é a última coisa que melhora. Primeiro melhora a dor e depois a dormência. Cláudia, como e quando foi que você descobriu que você tinha a hérnia de disco? Na verdade, eu tive um acidente quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos jogando futebol. Legal. E machuquei, travei. Só que quando aí, né, tratei na época, só que sempre com muita dor lombar. Eu sentia muita dor. Qualquer coisa que eu fazia, eu sentia dor lombar. Na minha primeira gestação, eu sofri muito com dores, né? Até que depois eu tive minha filha e tudo, e teve um dia que eu travei. Tive muita dor na região lombar, irradiava, né, pro nervo ciático. Foi quando eu liguei pra Blenda desesperada e chorando. De dor? De dor, e porque o médico falou que eu não poderia mais treinar, né, fazer musculação na época. Então eu fiquei muito desesperada e a Blenda me socorreu nesse momento. E aí, diante de tudo isso, Cláudia, você encontrou ali a Blenda como... Blenda, me ajuda aí, eu vou tentar chegar nela já pra gente poder explicar pra quem tá em casa. Porque, André, o bumerangue, como o futebol,
demanda o corpo inteiro ali, joga, vai, e é uma sequência de série. E como é que você também descobriu que tinha ou tem a hérnia de disco? No meu caso, não foi nenhum acidente, nenhuma coisa traumática a partir de um certo momento que eu tive. Eu acho que eu simplesmente fui desenvolvendo ela por causa do excesso de treino. E assim como a Cláudia, minha sorte, eu tinha o telefone da Blenda na minha agenda, eu já liguei desesperado pra ela. Blenda, aconteceu uma coisa aqui, eu acordei meio empenado hoje, parece que não tá muito bem. E ela me pediu os exames e viu que eu tinha, acho, umas 2 ou 3 hérnias de disco. Não num desenvolvimento tão grave, mas num desenvolvimento leve. É o que ela faz. No momento que, como diz, dão um mau jeito na coluna, né? Vocês vão chegar nessa idade ainda, viu? Você que tá aí vendo, você vai chegar nessa idade aí de repente... Olha, as maneiras que a minha ataca, elas são as mais, assim, aleatórias. Uma vez eu fui espirrar, travei a coluna. Eu fui espirrar. Matar a pernilongo uma vez lá em casa, travei a coluna. Travou também? É inacreditável. Aí liga pra Blenda, porque às vezes, na verdade, às vezes o remédio não é ele que vai te sarar. Porque aí deu um mau jeito na coluna, ela deu uma leve travadinha, né? Uma torcidinha. Você toma um remédio, ele vai desinflamar. Mas o problema que tá acontecendo é a vértebra meio torta. Ela vai lá, que a gente brinca que ela desempena a gente, né? Por exemplo, eu tenho 1,76 de altura. Uhum. Tem hora que ela chega e estica tanto a gente lá, ela coloca numa máquina dessa, parecendo essas máquinas medieval, de esticando a gente, que você morre de medo. Vai puxando, vai destravando lá, né? Você mede a altura depois, você tá 2 centímetros mais alto. Tem gente que tá muito travado, muito ruim, chega a ter 3, 4 centímetros mais alto depois. Ô, Cláudia, agora eu fiquei curioso, porque você é psicóloga e joga futebol. Jogava futebol? Não, eu joguei na minha infância, eu joguei. Vamos voltar a jogar? Não, eu já joguei futebol quando eu era mais nova. Eu sou fisioterapeuta, formei inclusive com a Blenda e tô formando em psicologia agora esse ano, graças a Deus. E depois desse episódio, com essa, né, que eu fiquei bem machucada mesmo, né, Blenda, que você me socorreu. Como que você ficou? Nossa, eu travei, eu fiquei com a perna encurtada, não conseguia pôr os pés no chão, e eu já fazia musculação, já era amante. Depois disso, eu competi no fisiculturismo, apesar da hérnia de disco, eu competi, fiquei em segundo lugar, né, na minha categoria. Só temos campeões aqui hoje? Claro. Eu sou os melhores, viu? Campeão, tá? E continuo fazendo esporte, a hérnia não me limita. Qualquer coisa que eu sinto, eu ligo pra Blenda e falo com ela, Blenda, me socorre aqui, aí ela vai lá, manipula, né, com osteopatia. E estamos seguindo muito bem, graças a Deus. Estou seguindo bem, você também, né, André? Estamos treinando, estamos pelejando. O ano retrasado, né? Acabou de passar de ano, quase que eu fui ano passado. Eu também tô assim, Em 2022 eu participei do campeonato mundial na França e tornei bicampeão mundial. Acho que ainda não está atualizado na sua colinha aí. Ainda não. Recente. Então aí sempre tentando manter a boa forma, porque a Blenda vai falar mais específico sobre isso. É muito bom você não estar muito pesado, para não pesar a coluna, porque a coluna tem que carregar o peso, né? O que está para cima tem que tentar manter o peso próximo do MC, principalmente quem já teve hérnia de disco antes, né? Pra não ficar sobrecarregando a coluna. Tanto é porque ela não importa muito se é gordura ou se é músculo que tá carregando. Ela só importa que tá carregando. Então o MC é uma base de cálculo para isso. Mas a Brenda vai explicar qual é a linguagem técnica aí. Brenda, agora eu fiquei curioso para entender todo esse processo ali de processo de sustentação, de carregar e esse desenvolvimento da hérnia de disco. Sim, os bons profissionais, né, da saúde, tanto nós fisioterapeutas, osteopatas, médicos, a gente sempre pede que o corpo seja o mais leve possível para melhorar a sobrecarga, tanto na coluna quanto nos joelhos também, que são bem, eles são bem expostos a algum tipo de lesão por fator de peso. Mas esse controle da hérnia de disco do André, principalmente, como ele tem o campeonato daqui 5 meses,
a gente tem um controle realmente, assim, do que tá acontecendo. Eu pedi os exames. Você já fez? Ainda não. Ah, Então já mas eu puxa a orelha ao vivo aqui, ó. Puxaram a orelha ao vivo, hein? Brincadeira. 6h32 da tarde, já puxando a orelha ao vivo. Gostei, Não, a gente gosta assim. eu pedi os exames pra gente ver, assim, como que tá realmente o posicionamento, porque como ele é um atleta, a gente tem que treinar a performance dele completa mesmo, pra não deixar nenhuma questão neural, né, um nervo ficar pinçado, pra não atrapalhar o rendimento do esporte dele. Tanto que teve algumas vezes, em alguns campeonatos, que ele falou, Blenda, não sei se eu vou conseguir. Eu, claro que vai. A gente trabalha em cima da mecânica realmente da coluna para melhorar o corpo como um todo. Lembrando que na osteopatia a gente não olha a hérnia isolada, a gente vai olhar, por exemplo, questões miofaciais que vão interferir, questões musculares que os dois é musculação. Antes, quando o André não fazia um controle comigo, ele não fazia musculação. Led, não tem como a gente começar um tratamento assim com eficácia se você não entrar numa musculação. Ele comprou uma academia para casa dele, entendeu? Porque ele é demais. E ele faz musculação ao acordar todos os dias. Assim, é encantadora a disciplina de um campeão mundial de bumerangue. Eu sinto muito honrada, assim, de ter vocês, né, história de sucesso, e ter a minha mão, através de Deus, pincelando, assim, a felicidade deles, né? Por exemplo, eu fico muito feliz. A gente fica feliz demais de poder contar essas histórias. Porque aqui no nosso GC mostra, né? Hérnia de disco, mais de 51 mil trabalhadores foram afastados do trabalho. Então, você pode procurar um especialista para poder tratar. E, Cláudia, depois que você começou o seu tratamento, o seu desenvolvimento, o que você percebeu que mudou na sua vida? Na verdade, a gente começa a pensar, lógico que a gente preocupa, eu sei que eu tenho 2 hérnias, então eu sei que eu tenho que ficar sempre atenta em relação a elas. Mas percebi, depois que eu comecei a tratar, que a hérnia não me limita, assim. Se você tiver acompanhamento de profissionais, igual no meu caso, na musculação, que eu tenho acompanhamento, né, de um profissional que está ali comigo sempre, e também ter ali um fisioterapeuta que possa te dar um socorro quando você precisa. Então, assim, eu fico muito tranquila em relação a isso. Eu fico muito feliz por ter a Blenda, né, porque aí eu não preciso parar com as minhas atividades que me fazem tão bem. E André, o que você percebeu? Desde que foi ali, ó, tá com hérnia de disco, comecei o tratamento, não vou parar, muito pelo contrário, vou seguir, vou continuar sendo campeão. O que mudou na sua vida, além de colecionar títulos? Então, a hérnia de disco, ela me acompanha antes de eu tornar atleta profissional do bumerangue. Então, quando eu era mais novo, eu já tinha sentido um certo desconforto, aí vai piorando com a idade, com a falta de tratamento também. Porque eu não fazia musculação, igual a Blenda falou, era desleixado, só queria saber de jogar sem se preocupar. Mas eu comecei a jogar, eu tinha 17 anos, então era muito novo. Acaba que não gera esses problemas. A primeira vez que eu tive uma lesão mais grave, que me deixou sem poder jogar, foi em 2015, tinha 25 anos. Aí que eu comecei a tratar melhor e tudo. E a Blenda, que foi quando ela me orientou através do MC. Olha, fica atento ao seu peso ideal, não deixe ele subir muito, faz os exames e faça musculação, porque já aconteceu de uma vez no campeonato em Kiel, na Alemanha, poucos meses antes eu estava um pouco acima do peso, porque é um pouco mais confortável treinar acima do peso, porque o campeonato é muito longo, aí você vai emagrecendo durante o campeonato, é mais tranquilo que você chega lá mais gordinho e termina o campeonato magrinho, são 10 dias de competição. Aí você acaba perdendo, aí você perde massa gorda, massa magra, a gente brinca que a gente perde até osso nos campeonatos. Aí ela ter me orientado, falou, olha, você tem que ficar mais magro um pouco, você não pode estar tão gordo, faz a musculação direitinho, porque imagina, é tanto investimento, tanta coisa, tanto tempo de treino, tanto dinheiro, pra você ir e lesionar uma semana antes. E assim, uma semana é o tempo que você fica estático. Quando a hérnia ataca de verdade, uma semana estática, sem conseguir fazer nada. Aí você só vai conseguir trabalhar depois disso. E nada melhor do que ter uma profissional. Blenda, e profissional como você, a gente já conhece seu gabarito aqui extenso. Infelizmente, nosso tempo aqui tá acabando, mas quem tem hérnia de disco, o importante é saber.
dá para conviver com ela desde que acompanhado de um profissional e seguir à risca uma série de protocolos, né? Sim, e eu trouxe aqui histórias de sucesso. Eu sou muito admirada assim, com a disciplina dos dois, para mostrar para todo mundo, não só através das minhas palavras, das suas perguntas que a gente elabora, mas que todo mundo pode ter uma vida tão brilhante quanto a deles, por mais que tenha um diagnóstico de hérnia de disco. E no caso da Cláudia, era uma hérnia de disco extrusa. Ela viajou, ela chorava lá porque não conseguia fazer as coisas. Então, vocês que estão aí, procurar a Clínica Blenda Almeida, não só eu, tem uma equipe maravilhosa para a gente poder fazer um tratamento com seriedade e com alegria.